postulados ali de geometria, certo? Primeiro, lembrando aí que um ponto, né, ele é um ser adimensional, ele não tem nenhuma dimensão, 0 dimensões. Aí temos uma reta que apresenta uma única dimensão, um plano que apresenta então 2 dimensões, o espaço que apresenta então aí 3 dimensões, e bom, a 4ª dimensão, somente Albert Einstein nos seus estudos aí definiu que seria o tempo, né? Seria o nosso 3D, o nosso espaço todo em função do tempo, né? Ele poderia ter sido, como ali no exemplo, ali aquele cubo, as linhas em lilás, elas representariam o tempo. Ele foi, no caso, transladado, ele foi deslocado de um lugar onde ele estava para outro. Em função do tempo, ele mudou as coordenadas espaciais dele, né? Eixo X, Y e Z. Então, em função do tempo, houve aí um movimento do espaço, né? Apenas Einstein definiu que seria, então, a 4ª dimensão, o tempo. Bom, aí nós temos alguns postulados, alguns teoremas aí nessa parte da geometria de posição, geometria euclidiana, né? Para poder definir ali, por exemplo, uma reta, né? 2 pontos distintos determinam uma única reta. Para você poder determinar um plano, existem aí 4 maneiras de poder determinar um plano, né? Uma delas, né, a mais conhecida e utilizada nas outras, que acaba sendo até mesmo um postulado da geometria espacial, é que 3 pontos não colineares vão determinar um plano, né? Então, isso é um postulado. Agora, outras maneiras de determinar um plano, tu acaba utilizando essa ideia de 3 pontos não colineares, que seria 2 retas paralelas distintas. Se você pegar 2 paralelas distintas, vão haver 2 pontos numa reta e 1 ponto na outra paralela. Então, você tem 3 pontos não colineares aí. Outra maneira é uma reta e 1 ponto fora dela. Pelo mesmo motivo, né, tu acaba caindo no postulado de que 3 pontos não colineares, já que numa reta vão haver 2 pontos distintos e fora dela, então, são 3 pontos não colineares. E a outra maneira de determinar um plano são 2 retas concorrentes. 2 retas concorrentes são 2 retas que concorrem em apenas um único ponto. Elas podem ser concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Elas serão perpendiculares caso o ângulo formado entre elas for um ângulo de 90 graus. E elas serão concorrentes oblíquas se esse ângulo for diferente de 90 graus, né? Então, quando são 2 retas concorrentes, elas vão ter um ponto em comum apenas, né? Então, vão haver aí 3 pontos não colineares, 2 pontos numa e um terceiro ponto que não seja o ponto de cruzamento, um outro ponto na outra reta. Então, vão haver aí 3 pontos não colineares, certo? Maneiras de determinar um plano. E acabou ficando para trás ali um exemplo de 4ª dimensão, seria a contração ou a dilatação espacial, né? Por exemplo, ali aqueles 2 cubos, o vermelho e o preto, a linha azul seria o tempo, né? Você tem um movimento de contração ou dilatação mudando o volume de um sólido, né? E isso acaba alterando também a densidade, né? Já que a massa dele sendo a mesma, ele expandindo ou contraindo, tendo variação no seu volume, a densidade dele vai mudar, já que densidade é massa sobre volume, né? Mantendo a mesma massa, porém alterando o volume, vai ter então uma mudança na densidade desse sólido aí, ok? Então, o tempo sendo como 4ª dimensão. Bom, vamos ver agora alguns movimentos que temos no plano. Movimento de reflexão. Temos a reflexão vertical, que nada mais é do que o movimento de simetria, tá? Reflexão ou simetria em relação a algum anteparo, em relação a alguma referência. Temos aí a reflexão vertical, que seria uma simetria no eixo X. Temos aí 2 triângulos que são refletidos verticalmente, ou tendo simetria no eixo X. O que acontece com as coordenadas cartesianas deles é que, se tu vai fazer uma simetria no eixo X, quem muda o sinal é o Y. Perceba o ponto A, ele tem coordenadas 3 e 2.
fazer uma reflexão em relação ao eixo X ali, fazer uma simetria no eixo X, ele seria 3 e menos 2. Então, tu percebe que os valores do X permanecem o mesmo, né? Quem muda de sinal é o Y. Então, simetria no eixo X, quem muda de sinal é o Y. Agora, se for uma reflexão no eixo horizontal, você fazer, né, uma simetria em relação ao eixo Y, você vai ter que trocar de sinal o X. Veja o ponto A no quadrilátero do lado direito, ali no primeiro quadrante, o ponto A tem coordenadas 5, 8. Ele, refletido horizontalmente em relação ao Y, teria coordenadas menos 5 e 8. Então, a simetria no eixo Y é uma reflexão horizontal. E você tem que trocar de sinal o X. Quando a simetria é em um dos eixos, você muda de sinal o outro, certo? E se a simetria for em relação ao ponto 0, 0, em relação à origem, você acaba tendo que trocar de sinal todo mundo, tanto o valor do X quanto o valor do Y. Veja aquele triângulo amarelo, ele foi feito uma reflexão na origem, ele foi feito uma simetria em relação ao ponto 0, 0. O ponto de coordenadas 1 e 2 do triângulo amarelo, ele trocou de sinal o X, virou menos 1, e trocou de sinal o Y, virou menos 2. Então, troca de sinal todo mundo quando for uma simetria em relação à origem. E lembra no estudo de funções que você pode classificar uma função sendo par ou ímpar, né? Uma função que tenha simetria em relação à origem, ao ponto 0, 0, como aconteceu aí com os dois triângulos, só que uma função que tenha essa propriedade, ela acaba sendo classificada como uma função ímpar. E se ela tiver uma simetria no eixo Y, né, função, não um desenho, não uma figura plana como esse quadrilátero, mas uma função que tiver simetria no eixo Y, tu vai poder classificá-la como sendo uma função par. Então, simetria no eixo Y é função par e simetria na origem é função ímpar, ok? Ainda temos o movimento de rotação, que seria, né, fazer com que todos os pontos ali da tua figura plana fossem rotacionados, ou seja, todos esses arcos A', B', C', todos eles são arcos pertencentes a circunferências que são circunferências concêntricas, ou seja, todos esses arcos, cada um tem a sua circunferência, tudo bem, mas todas essas circunferências têm o mesmo centro, que é o ponto O. Então, você vai poder fazer uma rotação no sentido horário ou no anti-horário. E aí, tu vai ver quantos graus que vai estar feito essa rotação. Vai ter um eixo, né, que seria o eixo de rotação, aí seria o eixo de rotação CA. Eu poderia fazer o eixo de rotação no eixo AB, ou o eixo de rotação no eixo BC, enfim. Mas você vai ter um giro de todos os pontos daquela figura pertencente a arcos com circunferências concêntricas, ok? E temos ainda a translação, que nada mais é do que deslocar. Pode ser um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical, um deslocamento num plano inclinado, não importa, né? Mas o movimento de translação é deslocar tantas unidades em um sentido, todos os pontos da tua figura. Nós temos ali o pentágono ABCDE, que foi transladado 3 unidades à direita, dando o pentágono com os pontos em amarelo. Então, todos os pontos ali acabaram deslocando 3 unidades à direita, né, no eixo das abscissas, à direita, e aí temos o pentágono com os pontos amarelo transladado, deslocado essas 3 unidades. Ok, galera? Muito bem. Veremos agora, então, os casos de congruência